Olá, tudo bem? Na aula de hoje, utilizar as formatações do Excel, trazer mais algumas ferramentas, né? Vamos lá. Você vai conhecer o somar produto, formatar como tabela, meus intervalos, realce dos dados, validação de dados. Vamos começar. Eu tenho aqui quantidade e valor, beleza? Eu quero utilizar, né? Vou colocar aqui total. Eu quero trazer para cá essa, essa multiplicação aqui, né, nos meus dados automático e a soma do total, de quanto deu esses valores, ok? Para isso eu vou utilizar o somar produto. Somar produto. Aparece ali, dá um tab, ok? Abrir minha caixinha de seleção. Pego a primeira matriz, que é essa coluna da quantidade, ponto e vírgula. Pego a segunda coluna, fecho parênteses e enter, ou só dou enter. Aqui, o que que o soma-produto fez? Ele pegou a coluna da quantidade e multiplicou com a coluna dos valores e somou automático, resultando no valor de R$ 106. Se eu, por exemplo, aqui, né, eu mudar para 5, ele altera automático. Quero fazer, por exemplo, quero transformar esses dados aqui numa tabela. Eu venho aqui, análise rápida, realce de dados, realce dados, eu venho em tabela, colocar como tabela, ok? Quando a gente coloca em formato de tabela, automaticamente, né, eu posso inserir dados automáticos aqui, por exemplo, caderno, aqui já tem um caderno, caderno X, ok? Vou colocar o valor de 5, vou colocar o valor de 20. Beleza? Deixa eu só ver se está pegando toda. Tá pegando aqui. Ele já trouxe o valor automático. Aqui eu quero colocar uma coluna de total. Total. Quando eu colocar aqui igual ao valor vezes quantidade, perceba, ele já me trouxe automático os valores. Eu já fiz a multiplicação aqui, automático, sem eu precisar utilizar aquele método da cruzinha, ok? Porque está estruturado como tabela. Também temos os filtros. Se eu quiser, por exemplo, só deixar um valor, para colocar só caderno. Caderno e caderno X. Só para comparar os valores, eu vejo aqui que o meu caderno X deu R$ 100 e o meu caderno deu R$ 50. Vou voltar, volto no filtro, seleciono todos, ok. Beleza? Um detalhe dessa tabela é que ele aparece aqui como design da tabela. Vem aqui, ó, linha de totais. E traz o valor automático para mim, do totais aqui, dessa coluna. Ok? Se eu quiser dar outra coluna, eu venho aqui em som, também soma automático. Beleza? Vou apagar aqui. Ah, vamos para a próxima. Anotação tabela, realce tabela. O realce tabela a gente colocou. Se eu quiser, por exemplo, de outra maneira, colocar como tabela, deixa eu só tirar aqui o intervalo. E aqui está normal, não é mais uma tabela. Veja que sumiu aqui o design da tabela, não está como um formato de tabela, né? O que eu vou fazer aqui? Seleciono, seleciono essa tabela. Venho aqui formato como tabela. Escolher a mesma opção de azul. Tem cabeçalho, ok. Beleza. Vamos para
o próximo exercício, que vai ser um pouco mais, creio eu que vai ser um pouco mais fácil de explicar. Vamos lá. Produto, categoria, quantidade. Eu vou usar categoria. Para categoria, vamos começar pela categoria. Eu quero colocar aqui uma validação de dados. O que que eu faço? Eu vou selecionar essa coluna aqui de meus produtos, declaro até coletivo. Vou aqui em dados, vou vir nas ferramentas de dados, escolher aqui validação de dados. Aqui nas configurações, vou colocar aqui qualquer como lista. Vou colocar igual. Eu tenho aqui uma tabelinha, eu coloquei minha categoria, eu vou utilizar essa coluna aqui, tá? Seleciono esses dados e dou Enter. Ok. Aqui, em vez de eu ficar colocando, ficar escrevendo, o que que eu posso, como eu fiz como validação de dado, eu vou aqui, teclado, escritório, percebo que tem uma setinha aqui, mouse de escritório, beleza? Calculadora, uso minha cruzinha aqui, ok. Borracha escolar, vem aqui. Então, a validação de dados nos ajuda muito aqui, ó. Caneta, ok. Vassoura, limpeza. Água sanitária, também como limpeza, ok. Clique, colocar escritório. Restante, colocar escritório também. Seleciona aqui, beleza. Quantidade, veja ficar colocando 2, 4, e assim sucessivamente. O que que eu vou fazer aqui? Vou utilizar a função aleatório entre, aonde eu escolho um valor inferior e um valor superior. Eu quero escolher uma quantidade aqui de 5 a 10. E dou Enter. Beleza? Veja que eu já trouxe entre 5 e 10 e me trouxe 7. Para as outras também, aqui ele já me trouxe aqui, ó, vários valores. O que que acontece? Se eu mudar em qualquer área que mudar um valor, aqui, R$ 1, vou colocar R$ 2. Perceba a coluna da quantidade. Ela mudou. O que eu posso fazer para não acontecer isso? Eu venho, seleciono, Ctrl C, eu vou colocar como valores. Colar aqui, né? Valores. Ok. Aqui eu já tirei da minha função aleatório entre. Beleza? Para me trazer os valores aqui, né? Vez, eu vou catar toda essa seleção. Para me tirar essa seleção aqui, eu dou ESC, tá? Ok. Vou selecionar minha tabela, tá? E vou colocar como formato de tabela. Ok? Vou escolher essa. Tem cabeçalho. Se eu não quisesse que tivesse um cabeçalho, tá? Eu só desmarcaria aqui. Mas como eu tenho produto, valor, quantidade, então ok. Beleza? Já colocou aqui. Para essa daqui vai ser total. Ok. Aqui, se eu não quisesse essa coluna, eu viria aqui e colocaria igual somar produto. Ok? Primeira coluna, vou multiplicar. Desculpa, não é multiplicar. Ponto e vírgula, ele vai fazer automático, sem que eu coloque o sinal. Segunda coluna e dou Enter. Beleza? Aqui já trouxe um valor. Já trouxe o valor total de quanto deu aqui meus produtos. Se fosse uma nota fiscal, eu já traria automático quanto que deu o valor total. Aqui, igual. Pegar
célula do lado, multiplico, aqui eu preciso fazer a multiplicação, ok. Já trouxe automático para mim, porque é uma tabela estruturada. Por que de colocar as categorias? Perceba o seguinte, se eu quero analisar esses dados, saber assim qual produto, né? Vou selecionar aqui, por exemplo, né, eu volto aqui na minha categoria aqui. Eu quero aqui selecionar essa categoria, eu quero só o escolar. Então, eu trouxe aqui para mim só os valores escolares. E eu vou colocar o total deles aqui, ó, design da tabela, linha de totais, ok. Então, perceba o seguinte, que meus valores da categoria escolar, todos os meus produtos aqui deu R$ 48. Se eu quiser trocar, utilizar outro. Se eu quiser analisar entre limpeza escolar, no ok. Ele trouxe para mim aqui escolar, limpeza. Beleza. Mais para frente a gente vai ver sobre segmentação de dados, resumir como tabela dinâmica. Vou voltar aqui, que eu quero colocar meus dados de categoria, eu quero transformar em uma tabela estruturada. Mesma coisa, eu venho aqui, né? Ou venho nesse quadradinho, tabela, vamos lá, aparece, venho aqui, tabela, coloca aqui, beleza? Para mim inserir um dado aqui, uma nova linha, eu dou um tab, ok? Eu vou colocar aqui só como exemplo, escolar barra escritório. Ok, escolar barra escritório. Aí eu vou perceber o seguinte, que quando eu for lá na minha validação de dados, já aparece aqui, ó, automático aqui. Tá? Porque está como estruturado, como eu dei um tab aqui e digitei outros valores, ele apareceu aqui para mim. Eu quero, por exemplo, colocar, vou dar um Ctrl Z, só para a gente ver que o valor ainda não está aqui, ó. Tá vendo? Ainda não foi criado. Ctrl Y, voltou lá. Mesma coisa, vou colocar aqui como escolar, vou deixar escritório, beleza? Aqui, borracha, caneta, eu quero colocar aqui, ó, como escolar e escritório. Até aqui, beleza? Mesma coisa, quero filtrar, só que for escolar e escritório. Dou um OK. Ele trouxe para mim aqui o valor total, de quanto custou, e o escolar e escritório. Mais para frente a gente vai ver como a gente interliga esses dados, trazendo para mim, tipo, o resultado de quanto que deu o escritório, quanto que deu o escolar, quanto que deu ah, os produtos de limpeza. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui volta. Seleciono todos, OK. Venho aqui. Validação de dados, realce dos dados, formatar como tabela, soma produto. Ok, ficamos por aqui, para que não seja muito grande essa aula, tá? Muito obrigado pela atenção. Vamos ficar até uma próxima, tá? Até mais.